paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo as suas Bíblias, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Não estou muito acostumado com a situação de um culto através da live, através do Facebook. Confesso aos irmãos que dá uma certa tristeza, assim. Apesar de saber que o mais importante, que é Jesus, Ele está aqui comigo, está aí com você. Mas é tão bom quando você pode estar aqui, eu posso olhar para você e ouvir você glorificando a Deus. Mas o Espírito que está agindo aqui é o mesmo que está agindo na sua casa. E com certeza Deus, através desse texto ao qual colocou em meu coração, Ele vai adentrar no seu lar. Aí é onde você está com a sua família. Eu sou grato a Deus por estar aqui. Grato a Deus pela sua vida, que hoje pode estar nos ouvindo, cultuando conosco. Sou grato a Deus pela vida do pastor Vladimir, que Deus abençoe por nos oportunizar. Nosso terceiro vice, evangelista Gease, que hoje está com a direção do culto. A nossa banda, que Deus nos abençoe a cada dia. E logo logo, irmãos, nós vamos estar aqui juntinhos, nos abraçando e glorificando a Deus juntos. Texto do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 8, que nos diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Essas águas saiam da região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Louvado seja Deus por este texto a qual lemos aqui. Texto a qual vem falando comigo há algum tempo, e
me chamou a atenção de uma certa forma, a qual me fez me prender um tempo a mais em alguns versículos aqui. E eu não entendendo o porquê que esse texto me chamava a atenção, porque eu buscava informação em todos os lugares, em tantos lugares eu tentava buscar algo. Mas um dia eu estava em minha casa, refletindo nesse texto, e eu disse: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor revele a mim aquilo a qual o Senhor precisa falar com a tua igreja através desse texto. Eu fechei minha Bíblia e fui orar, e Deus começou a falar comigo versículo por versículo. Deus me deu algo, Gease, que tão lindo, que o que você vai ouvir agora não é algo que você vai encontrar na internet, não é algo que você vai encontrar no YouTube, não é algo que você vai encontrar no Google. Algo que você vai ouvir agora é algo que você vai encontrar somente em oração. O texto nos diz que ele estava no templo e viu que na entrada daquele templo águas saíam de debaixo do umbral do templo, e aquelas águas indo em direção ao oriente. O texto nos diz que ele é levado a dar uma volta por aquele lugar. E saindo do templo, o texto nos diz ali no versículo de número 3 que havia um homem que o levava. E saiu aquele homem com um cordel de medir, e medindo 1000 côvados, aproximadamente 465 metros, o texto nos diz que após medir os 1000 côvados, ele tem que atravessar aquelas águas, com águas pelo tornozelo, e ali são medidos mais 1000 côvados, e ele novamente atravessa aquelas águas, agora com águas pelos joelhos, e mais 1000 côvados são medidos, e agora as águas ele tem que atravessar com águas pelos ombros ou a altura da cintura. E após ser medido mais 1000 côvados, ele não consegue mais atravessar aquele ribeiro senão a nado, porque as águas o submergiam. E agora ele é tirado, ele precisa retornar, ele retorna à margem do ribeiro, aonde ali há abundância de árvores, aonde o texto que lemos se encerra no versículo 8, dizendo que aquelas águas, elas saem do ribeiro e vão em direção ao mar, e chegando ao mar, elas purificam as águas. Uma profecia linda, a qual Ezequiel ele traz à igreja para os dias de hoje. Mas eu lendo isso tudo, meus irmãos, você de repente pode estar se perguntando: o que significa, Jefferson? Pois Ezequiel tem tantos textos que é tão difícil de interpretar. Quando eu falava com o Senhor em oração, Ele me fez imaginar o templo. Ele me fez imaginar que eu era aquele homem que estava no templo, vendo aquelas águas saírem de debaixo dos umbrais do templo. Os umbrais, eles servem para fazer a separação da parte de dentro do templo com a parte de fora. E fazendo essa separação, ele está querendo nos dizer que aquele homem ele ainda estava de dentro do templo, e as águas que saíam de debaixo, elas saíam do templo. E aquele homem saindo a medir 1000 côvados, agora ele precisa caminhar por aquelas águas que lhe davam aos tornozelos. Quando eu me imaginei caminhando por águas aos tornozelos, e eu fiquei pensando e perguntando ao Senhor: mas o que significa tal coisa? O Senhor começou a falar comigo e me fez lembrar lá do início.
e me fez lembrar de tantas pessoas, a qual muitas vezes, diante de situações adversas a qual se encontram, a qual eu me encontrava lá no início de minha conversão, a qual eu estava em um momento atribulado, o inimigo me oprimindo, eu estava à beira da morte, jogado nas drogas, no álcool, longe da família, longe de tudo, já havia perdido tudo. As águas do tornozelo, elas representam um refrigério. Quem de nós que num dia muito quente, num dia muito calor, não molhou somente os pés e já sentiu o seu corpo como refrescado? Já sentiu aquela refrescância no seu corpo inteiro? Muitas pessoas apenas entram na presença de Deus apenas para molhar os tornozelos. Elas buscam refrigério e após poder acabar com o seu problema, eliminar a situação adversa, elas ali estabilizam, elas ali param, elas ali deixam de ir em frente. Vimos tantas pessoas diante dessa situação, meus irmãos, buscando a Deus, pessoas a qual infelizmente precisou acontecer essa situação no nosso Brasil, no nosso mundo, para poder se dobrar diante de Deus. Eu quero através dessa palavra poder trazer um alerta a você que nos ouve. Deus não quer você somente buscando um refrigério. Deus não quer você somente molhando os tornozelos e se refrescando e deixando de lado, deixando de seguir em frente, deixando de continuar essa caminhada. O refrigério realmente ele é bom, mas no início, porque todas as coisas elas começam devagar. Você não pode, antes de você aprender a nadar, você não pode entrar num poço onde você vai se afogar. Você entrou no templo, você buscou desta água, a água da vida que é Jesus Cristo. Agora você está com águas nos tornozelos. Você viu o quanto é bom esse refrigério. Você viu o quão refrescante é. Mas eu venho dizer para você, mais 1000 côvados são medidos à sua frente, e você precisa caminhar um pouco mais. E quando são medidos mais 1000 côvados, o texto vai nos dizer que agora as águas, elas vêm até o joelho. E quando as águas estão nos joelhos, talvez você comece a caminhar com um pouco mais de dificuldade. Você comece a caminhar muitas vezes sem saber aonde está pisando. Seus pés começam a se machucar em pedras, em espinhos. Muitas vezes dá vontade de voltar atrás. Você lembra quão bom era somente ficar no refrigério. Mas ei, eu quero dizer para você que está na sua casa, para você alcançar algo, para você buscar algo, para você chegar em algum lugar, você precisa continuar caminhando, não importa qual seja a dificuldade, porque se você enfrentar, se você passar, você vai ver que lá na frente tem algo precioso lhe esperando. Você buscou refrigério, caminhe um pouco mais. Está doendo, mas não pare. Você não sabe aonde você vai chegar, mas continue. Diante dessa situação, quem de nós muitas vezes não olhou para um lado para o outro e se perguntou: meu